Então, como a Chiara falou, né, a gente está dando aí passos, né, no nosso projeto de vida. A gente já está no 4º tema. Então, já tem algumas coisas que a gente já viu aí, que a gente está refletindo. E hoje, né, o nosso tema principal é a flecha precisa do seu arco. Então, dentro desse tema, a gente vai ver alguns pontos. E aí a gente entregou para vocês aí o texto, para vocês acompanharem. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui no que eu estou falando. Se for para ler no texto, eu aviso vocês, tá bom? Mas aí você vai anotando algumas coisas, porque não é tudo que eu vou falar que está no texto. Tem coisas que eu acrescentei aqui, que eu acho que pode ajudar. E aí vocês vão anotando aí quem trouxe o caderno. Quem não trouxe pode anotar na folha também, que depois essa folha vai ficar com vocês, tá bom? Então, acho que uma coisa principal aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai falar sobre a nossa liberdade para amar. Então, eu vou ler aqui e aí vou falando junto com vocês aqui. A liberdade não é ausência de limites, mas a responsabilidade é ser responsável com a consequência dos seus atos. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Então, aqui, acho que é interessante a gente pensar que Deus nos criou para sermos livres, né? Ninguém aqui está preso, né, com uma bola de ferro, né, amarrado no pé. Ninguém é um prisioneiro de Deus, né? A nossa decisão de ser de Deus, a nossa escolha de ser de Deus é sempre uma escolha livre. E assim, né, o fato de vocês serem muito, muito novos ainda, né, a maioria de vocês é bem novinho, a gente pode pensar assim, poxa, mas quando eu faço a opção de ser de Deus, tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Né? Às vezes a gente vê os jovens falando isso, mas se eu tenho que ser de Deus, eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso ser aquilo. Mas a gente precisa pensar, né? Aquilo que eu abro mão por Deus é algo que me ajuda? Porque se eu estou fazendo uma escolha consciente, né? Porque ninguém aqui é obrigado a nada, né? Todo mundo está fazendo uma escolha consciente. E eu estou abrindo mão de algumas coisas, será que essas coisas que eu abro mão, eu preciso delas mesmo? Porque às vezes parece que a vida de quem é de Deus é uma vida sempre de renúncia, né? Eu sempre tenho, eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E às vezes a gente se engana com as coisas, né? A gente acha que a gente está renunciando a um monte de coisa boa. E no fundo a gente está renunciando coisas que não nos levaria para Deus de verdade, né? Então, a gente precisa pensar que todas as nossas escolhas depois vai ter uma consequência. Tanto as nossas escolhas boas, como as nossas escolhas ruins. Né? Toda ação tem uma reação. Né? Isso é fato na nossa vida. Então, se hoje, né, volto a falar aqui da escolha de vocês, né? Vocês são muito novos, vocês estão tendo uma oportunidade que muitos jovens não tiveram, né? De ter formações, tanto na fraternidade como aqui, e de criar uma consciência para o bem, né? De criar uma consciência madura para fazer escolhas para Deus. Depois você vai ver, eu quero isso ou eu não quero. Mas você está sendo direcionado dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que vai te ajudar, né? Infelizmente, não são todos os jovens que têm essa opção, né? Infelizmente, às vezes a gente acolhe pessoas que já viveram a vida toda fazendo um monte de coisa errada, né? Tem também a nossa realidade das casas de acolhida. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que vocês estão tendo uma oportunidade de aprender que o caminho de Deus é a nossa melhor opção. Né? Mesmo que, de repente, irmã, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava, não era isso que eu desejava. Mas não queria que as coisas fossem desse jeito. Mas eu queria fazer, eu queria ir para a direita, mas Jesus pediu para mim ir para a esquerda. Mas o que a gente precisa sempre pensar, né? Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda. E se eu não aceitar a vontade de Deus, né, como está aqui, eu sou livre.
mas eu preciso depois assumir as consequências dessa escolha, né? Que isso fique bem claro. Deus não vai te amaldiçoar para sempre, Deus não vai te excluir do paraíso, Deus não vai fazer, né? Você vai ser sempre um filho amado de Deus. Porém, você deve assumir aquilo que você quer para a sua vida. Né? É importante a gente ter essa consciência, porque depois, muitas vezes, quando a gente faz escolhas erradas, a gente acha que Deus não nos abençoou. Ah, mas é porque eu quis fazer as coisas do meu jeito, então Deus não olhou para mim. Não é isso. Né? Deus sempre olha para nós. Que nós temos que buscar sempre essa comunhão com Deus. Então, é muito bonito também de entender nesse caminho que Deus é um Deus que nos criou para a liberdade. E a gente é tão livre em Deus que Deus corre o risco de nos perder. Né? Porque Deus não fez a gente escravo. Não é? Escravo, ele não tem opção, não é verdade? Sim ou não, gente? Né? Um escravo, ele faz o que o senhor dele mandar fazer, não é? Ele não pode dizer, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós não somos escravos de Deus. Né? Até a palavra, né, a gente meditou faz pouco tempo esse evangelho, Jesus nos chama de amigos. Jesus nos chama de amigos, não de servos. Eu ficava pensando quando eu li esse evangelho, quem que me chama de amigo? Porque às vezes a gente não tem tantos amigos assim, não é verdade? Às vezes, não é que as pessoas querem ser nossos amigos. Hoje em dia é difícil ter amigos de verdade, né, nesse mundo que a gente está vivendo. Né, até os irmãos da Casa de Acolhida diante desse evangelho falavam isso, né? Poxa, irmã, a gente não era amigo de ninguém. E é bonito olhar para esse evangelho e pensar a forma que Jesus nos olha. Não é? A forma que Jesus olha para nós, querendo criar em nós, querendo ter com nós esse laço de amizade. Né? E aí fica a nossa escolha livre de querer ser amigo de Deus ou não. Né? Eu escolho ser amigo. Eu escolho cultivar essa amizade, eu escolho corresponder, porque uma amizade é uma via de mão dupla, né? Como a gente fala. Para ser amigo, eu preciso cultivar. Né? Não posso falar, eu sou amiga do Denis, eu nem sei que dia o Denis faz aniversário, eu nem sei a história do Denis, eu nem sei o que o Denis gosta de comer, eu nem sei o que ele gosta de escutar, eu não sei nada da vida dele. Então, eu não sou amiga dele de verdade. Eu não conheço nada dele. Né? Mas quando a gente é amigo, a gente conhece o outro, a gente sabe quando o outro não está bem. Né? A gente olha para o outro e fala, poxa, acho que ele precisa de ajuda. Se eu não posso ajudar, eu vou procurar alguém que possa, né? Que ele escute. Né? Eu tenho essa percepção do outro. Mas é um cultivar. Então, quando Deus nos chama de amigos, olha para nós como amigos, eu preciso pensar, né? Eu correspondo a essa amizade de Deus? Ou só Jesus quer ser meu amigo e eu não quero? Né? Deixa eu aqui, Jesus, eu não quero me envolver muito. Então, é bonito que a gente pense na questão da liberdade. Gente, presta atenção aqui, depois vocês conversam, tá bom? É bonito pensar nessa questão da liberdade, porque ninguém é escravo de nada. Né? Na verdade, quem faz a gente de escravo é o pecado. Porque quando a gente se envolve em alguns pecados, é muito difícil a gente sair. Né? A gente lutar contra isso. Né? Por isso que a gente sempre orienta, olha, você confessa todo mês, né? Faz seu exame de consciência, não perde a oportunidade quando você está aqui, quando você tem, né, a possibilidade de estar com um padre. Quando você percebe que está indo por um caminho errado, né, se vigia, né, vigia suas amizades, vigia suas conversas, porque tem certos pecados que quando a gente entra e a gente vai se viciando neles, a gente tem muita dificuldade de sair depois. E a gente se sente mal, né, porque a gente se sente amarrado àquilo. Né? E aí isso é uma escravidão. Né? Não servir a Deus, não estar com Deus, não buscar a Deus. Né? Então, queria primeiro explicar isso. E eu acho que é forte pensar, né, que em tudo, no serviço de Deus, nós somos livres. A gente é sempre livre, a gente sempre pode querer fazer ou não querer fazer. Né? Claro que a nossa escolha, nosso coração precisa estar sempre um coração apaixonado para sempre servir a Deus e servir os outros. Né? Tá atento à necessidade, tá atento às pessoas, enfim.
Mas é bonito ver que Deus não nos obrigou a nada disso. Né? Ninguém é obrigado a fazer o Shoah, ninguém é obrigado a estar na fraternidade, ninguém é obrigado a vir no Projeto de Vida, mas tudo isso é uma resposta minha ao amor, né? Ao amor de Deus. Eu me senti tocado por Deus, então eu quero corresponder, né? Quero corresponder a isso. Então aqui, criados para amar. O homem é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Quem sou eu? Aí aqui tem uma definição muito bonita, né, de Santa Teresinha, que ela fala assim: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Olha que bonito. Então eu não sou o que o outro pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de mim? Vocês já pararam para pensar nisso? Não? Você é criatura, é Deus que infunde em você a alma, você é chamado a ser amor, a participar da Santíssima da Trindade, né? Você é criado para conhecer e amar a Deus, porque Ele te quis, e você é chamado à santidade, a colaborar com a graça de Deus. Então aqui, são 4 pontos que a gente vai ver cada um, mas acho que é bonito, né, entender que eu sou, a primeira coisa que eu sou, né? Eu sou uma criatura de Deus. Né? Eu não sou, eu sou feia, eu sou feio, eu sou desengonçado, eu sou burro, eu não aprendo direito, eu não sou isso. Pode ser que eu tenha dificuldades, pode ser que eu tenha problemas, pode ser que eu tenha, né, defeitos, como todo mundo tem, mas eu não sou só isso, né? Na verdade, não é isso que me define. O que me define é ser um filho de Deus. Isso é o que me define. E eu sou um filho de Deus com dons, com possibilidade de fazer o bem para o outro, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Mas eu preciso entender o que Deus pensa de mim. Porque senão eu vou ficar com aquela imagem, às vezes, negativa de mim mesmo. E que não vai me ajudar a servir a Deus. Né? Porque eu vou parar achando que eu não sou bom nem para servir, porque eu não sei fazer nada direito. Isso não é verdade. É bonito quando Santa Teresinha fala, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E Santa Teresinha, ela fala isso diante de uma dificuldade muito grande que ela tinha, porque, eu não sei se vocês conhecem a história de Santa Teresinha, mas ela perdeu a mãe dela muito cedo. E depois, ao longo da vida dela, toda pessoa que era referência para ela ia embora, né? Porque as irmãs dela mais velhas, todas as irmãs são freiras, né? E todas as irmãs chegavam um período da vida delas, elas iam embora para o convento. Então, Santa Teresinha ficava sempre sem referência. Né? Então, isso criou nela muita insegurança, isso criou nela muitas dificuldades. E aí, ela era uma pessoa um pouco complicada de lidar, muito carente, mimada. Mas, no fundo, ela era essa criança que buscava uma referência, que não tinha, né? Que perdeu a referência, perdeu a mãe muito cedo, perdeu as irmãs, né? Perdeu entre aspas, mas digo que perdeu porque a irmã ia para o convento e não voltava mais, né? E aí ela tinha que recomeçar esse vínculo com outra irmã. Mas é bonito que isso aqui nasce no coração de Santa Teresinha diante dessa realidade. Né? Porque às vezes a gente pensa, Santa Teresinha, ela é linda, tudo, né? Mas ela vivia uma realidade difícil, ela não sabia bem quem ela era também. Às vezes como nós também, né? Às vezes a gente tem uma imagem de nós que não é a imagem que Deus tem, não é a imagem verdadeira de Deus, né? Então é bonito pensar, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Mas aí eu preciso entender o que Deus pensa de mim. Né? O que Deus pensa da Renata? Quem é a Renata para Deus? Quem que é o Eduardo? Quem que é o Mateus? Quem que é a Aline? Quem é a Radassa? Quem é o Denis? Né? Então eu preciso constantemente entender o que Deus pensa de mim. Né? Para poder corresponder a isso.
Então, aqui, acho que já é... tá, aqui já vai começar outra, mas eu vou, então, parar aqui para falar alguma coisa para vocês. Então, aqui tem esses 4 pontos, né? Que eu vou ler para explicar alguma coisa aqui para vocês. Então, aqui, primeiro, você é criatura, não existe por si mesma. Você nasceu não apenas porque seus pais se uniram, porque eles não têm poder de infundir em você a alma. Mas você nasceu na concepção porque Deus te fez, e Deus te fez único, já que ninguém é igual a você. Deus é o autor da sua vida, né? Deus te criou, Deus te fez como uma criatura. Então, isso aqui já precisa ser um primeiro motivo para a gente ser feliz, né? Se sentir amado, porque Deus me fez. Claro que também tem a união dos nossos pais, e aí cada um tem a sua história, mas antes dos meus pais se unirem, antes dos meus pais estarem juntos, antes dos meus pais terem algum relacionamento, eu era um sonho de Deus. Deus me queria. Deus sonhou comigo. Isso é muito bonito quando a gente para pensar na nossa história e vê que Deus quis cada um de nós, né? Então, aqui, a primeira coisa, eu fui criada para amar porque eu sou uma criatura de Deus. Sou uma filha de Deus. Depois, você foi criado para participar da vida da Trindade. Aqui a Trindade, né, para quem... Só para esclarecer para todo mundo ter clareza, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Você veio da Trindade, é chamado a viver junto à Trindade e um dia voltará para ela. Criado à imagem e semelhança de Deus, você permanecerá sempre um mistério para você mesmo e para os outros. Você é chamado a ser amor. Enquanto o Filho do Pai é amor, você é chamado a amar e fazer a vontade de Deus acima de tudo. A sua história é reflexo do mistério de Deus que habita em você e nunca deixa de agir. Então, eu sou chamado a ser amor, né? Eu sou chamado a fazer parte, né? Dentro da minha história, dentro daquilo que Deus me fez, eu sou chamado a viver o amor de Deus, né? E aqui a gente já pode pensar na nossa realidade, né? De Yeshua, de evangelização, de fraternidade. Dentro dessa realidade, eu sou chamado a ser presença de Deus, né, na vida dos jovens, lá na minha escola, quando eu faço evangelização, quando eu encontro jovens que, né, que estão perdidos, que não conhecem o amor de Deus, que nunca foram batizados, né? Então, eu sou chamado a ser esse amor de Deus, a falar da minha história, a falar da minha vida, né? Porque sempre vai ter alguém que pode se identificar com a minha história. Por mais que eu ache que, mas não tem nada a ver a minha história. Tem tudo a ver a sua história, né? E aí você acaba sendo esse sinal mesmo do amor de Deus aqui. Depois, você foi criado para conhecer e amar a Deus, a ser amado por Deus e pelos homens. Aí aqui, eu acho que é uma coisa também que a gente precisa ser muito atento, criado para conhecer e amar a Deus, né? Então, Deus me fez uma criatura, né? Deus me fez filho, mas Deus quer que eu me sinta amado por Ele. Deus não me fez só lá e pronto, vai lá, Denis, vai viver, né? Mas Deus quer que constantemente eu sinta que Ele me ama de verdade. Porque se eu não me sinto amado por Deus, eu vou querer falar do amor de Deus? Sim ou não? Não. Por que eu vou falar de uma coisa que eu nem sei? Por isso que a gente insiste muito, né? Parece que a gente sempre fala as mesmas coisas. A gente sempre fala, jovens, vocês precisam conhecer a Bíblia, você precisa fazer o diário, você precisa entender o que Deus fala com você na palavra, o que Deus tem de promessa, o que Deus tem para você de ordem. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, por quê? Porque quando eu for falar da palavra, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando só porque eu vi o versículo lá, mas eu sei, porque Deus age com essa palavra na minha história, né? E aí eu tenho argumentos, eu tenho propriedade, eu tenho o que falar. Senão eu fico só decorando o versículo bíblico, como a gente vê que tem muitas igrejas aí
que as pessoas decoram um monte de versículo bíblico e você não entende nada de nada. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça uma experiência com Ele, uma experiência com a palavra. Isso só acontece quando eu tenho essa consciência de que eu fui criada por Deus para conhecer a Deus. Conhecer é viver com Deus, é vivenciar, é ter experiências com Deus. Deus não me fez lá e falou, vai lá, vive na terra, vai. Não, Deus quer que constantemente, eu tenha essa experiência com Ele. Assim como a gente teve lá no Exuá, assim como a gente teve depois lá no Reencontro, assim como a gente continua tendo, senão nós não estaríamos aqui. Mas Deus quer que constantemente eu possa viver essas experiências com Ele. Para quê? Para que eu seja um anunciador também. Para que eu seja aquele que vai falar para os outros também que é possível. É possível amar seu pai, é possível amar sua mãe, é possível amar seu irmão que é difícil, é possível perdoar, é possível, enfim, dentro da nossa realidade, cada um tem a sua realidade de vida e sabe aquilo que é difícil para nós. Mas através dessa experiência do amor de Deus, eu consigo viver o que Deus me pede. Eu consigo entender que o que Deus me pede não é uma coisa impossível. Mas eu só consigo viver isso quando eu conheço a Deus, quando eu estou aberto a essa experiência com Deus. Depois, eu sou chamado à santidade. Então, aqui é uma coisa também que é muito importante, que a gente já, acho que todo mundo aqui sabe disso, mas que a gente precisa sempre aprofundar. Todos nós, todo mundo que está aqui, é chamado a viver a santidade. Eu vou ler aqui, depois vou explicar. O Pai nos criou para sermos santos. O pecado perturba a percepção que temos da nossa identidade mais profunda. Ou seja, ele nos impede de entender a vontade de Deus que está impressa na nossa identidade. Mais me aproximo do que sou chamado a ser, mais me aproximo da santidade e da felicidade plena, da plena realização do nosso ser. A vida sacramental, a vida, a comunhão, a Eucaristia, o batismo, essa vida com Deus me fazem desejar a busca de fazer a vontade de Deus, a busca da santidade. Buscar a vontade de Deus significa buscar a santidade. Colaborar com a graça para adquirir a forma de Jesus. Então, quando eu entendo, quando eu faço experiências com Deus e eu entendo que Deus tem o melhor para mim, que Deus quer o melhor para mim, eu quero mudar. Então, eu sou uma jovem que... deixa eu ver uma coisa assim. Eu tenho o vício da mentira. Eu sempre busco dar um jeitinho para mentir. Não tenho essa dificuldade. Quando eu faço uma experiência verdadeira com Deus, eu vou entendendo que isso me impede de ser de Deus de verdade. Aqui eu estou dando um exemplo, Aí cada um pode pensar nos vários exemplos que tem aí. Mas quando a gente vai fazendo experiências com Deus, a gente vai percebendo aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar. E isso é a busca da santidade. Eu percebo... eu sempre falo das casas de acolhida, mas também porque é um mundo também que eu ajudo bastante. Mas eu percebo que tanto os irmãos das casas de acolhida como os jovens, a gente tem uma ideia errada de santidade. Porque parece que ser santo é ser perfeito, sem pecado, imaculado. E não é isso, porque ninguém é isso. A gente só vai ser perfeito lá no céu, junto de Jesus, Mas é essa busca constante, essa busca de melhorar. Isso é a santidade, eu quero ser melhor. São João Paulo II, ele tem uma frase linda que define a santidade, que ser santo é um pecador que nunca desiste. Então eu sei que eu sou pecadora, mas eu não quero desistir de ser melhor. Então o que eu preciso melhorar? Eu falei aqui da questão da mentira. De repente é a desobediência, eu não gosto de obedecer meus pais, não gosto de escutar. De repente é a agressividade. Não falo de bater, mas às vezes tem gente que é agressivo com as palavras, com a atitude. Então, quando a gente vai conhecendo Jesus,
né, conhecendo a palavra, a gente vai se percebendo. A gente vai percebendo, poxa, mas esse jeito de falar aqui não é bom, essa atitude aqui não é boa, essa forma aqui que eu me comporto não é bom, o jeito que eu falo com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, o jeito que eu me comporto no meu trabalho, ou se eu me comporto num lugar de um jeito, no outro lugar de outro, né? Quando eu comecei, eu não lembro se eu já falei isso para vocês, pode ser que eu já tenha falado, mas quando eu comecei a caminhar na igreja, eu caminho na igreja desde criança, assim, né? Mas quando eu era adolescente, uma vez a minha mãe me falou uma coisa que eu fiquei muito mal. Porque eu era aquela jovem que fazia um monte de coisa na igreja. Praticamente todo dia tinha alguma atividade e eu sempre estava lá. E um dia, uma pessoa da igreja foi falar para minha mãe que eu era uma menina muito boazinha, tal, que eu ajudava, não sei o quê, não sei o quê. Só que em casa eu não era assim. Primeiro que em casa eu julgava minha família porque eu achava que todo mundo tinha que ir na igreja, porque ninguém ia na igreja, ninguém ia na missa, ninguém ajudava na igreja, ninguém fazia nada. Então a minha briga em casa era porque eu ia na igreja e minha família não ia, então eu achava que eu era melhor que eles. Então eu não ia lá convidar, eu ia lá julgar. E isso incomodava minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Então, eles não queriam ir porque era essa acusação sempre. E aí um dia uma pessoa da igreja falou para minha mãe, ai, mas a Renata está sempre lá, ela é tão legal, tal, tal, tal. Aí minha mãe veio e falou assim para mim, nossa, eu estava em tal lugar, uma pessoa falou de você, falou que você é boazinha, né, que você gosta de ajudar na igreja, que você fala com as pessoas bem e tal. E eu fiquei pensando, eu queria que ela viesse aqui em casa ver como que você é. Aí eu desmontei, né? Falei, nossa. Aí ela falou, porque em casa você não é assim. Aí eu não sabia nem o que dizer, porque de fato, o que minha mãe estava falando não era mentira. Né? Na igreja eu era, né, boazinha, tal, falava com todo mundo. Mas em casa eu acusava as pessoas porque elas não queriam ir na igreja. Né? Para mim, se você não ia na igreja, você não era bom. Eu que era boa. E aí minha mãe começou a falar um monte para mim. Você é dupla. Minha mãe falou que eu era dupla, né? Que eu era uma pessoa de... Como que a gente fala? De duas caras. Porque em casa eu era de um jeito e na igreja eu era de outro. E minha mãe falava assim, você não pode ser assim. Ou você seja isso que você é aqui em casa, lá na igreja, que aí todo mundo vai entender como que você é de verdade. Ou você pega essa pessoa que está lá na igreja, que eu não sei quem que é, e vem viver essa pessoa aqui dentro de casa. Porque você só briga com a gente, você só fica acusando a gente, que a gente não vai na igreja, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo me deu um chacoalhão. Porque eu entendi que quem me conhece de verdade? É a minha família. Não é as pessoas da igreja que me conhecem. Porque lá na igreja eu ficava uma horinha lá, né, por semana, 2, 3... um pouquinho cada dia, mas quem convivia comigo era minha família, minhas irmãs, meu pai, minha mãe. Então, desde esse dia, né, quando aconteceu essa situação, eu fiquei pensando muito que de verdade eu precisava mudar. Eu não podia ser, minha mãe não podia ter essa imagem, porque na cabeça da minha mãe, ser da igreja não era tão bom assim, como eu pensava. Porque eu não levava o amor de Deus que eu aprendia, porque eu aprendia o amor de Deus na igreja. Senão eu não estaria lá até hoje, né? Mas o que eu levava para dentro de casa não era amor, era julgamento, era acusação, era, né, se você não for para a igreja, você vai para o inferno, se você não for, Jesus não gosta de você. Mas quem sou eu para falar isso? Que Jesus não gosta de alguém? Quem sou eu? Quem sou eu para falar que as pessoas vão para o inferno? Então, entende que eu falava até coisa que eu nem sei, nem sabia, né, por orgulho, por soberba. E aí a minha mãe me pôs no meu lugar. E aí, a partir dessa experiência, eu comecei a querer mudar. Então, às vezes, eu chegava em casa e eu até queria falar alguma coisa, mas eu falava, não, vou ficar quieta, vou ficar quieta. Aí contava lá, olha, mãe, hoje falou isso aqui no Evangelho. Olha, mãe, isso aqui, o padre falou isso pra gente, olha. Então, eu ia lá e comentava, não a minha opinião, mas comentava o que o padre tinha falado, o que Jesus falou na palavra. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu precisava mudar. Porque o que eu era dentro de casa não era um exemplo de uma pessoa de igreja. Na verdade, minha família não queria ir na igreja, porque olha o que eu fazia dentro de casa. Né? Gente, eu não estou contando aqui nada de muito grave, não, tá?
Mas são coisas pequenas que fazem a diferença. São coisas pequenas que a nossa família vai percebendo que a gente tá sendo diferente, né? Então, aqui, a gente precisa buscar essa santidade para ser melhor, né? Para se converter de verdade. E a santidade, ela é uma graça de Deus na nossa vida, né? Mas ela precisa do nosso esforço, né? Todas as graças que Deus nos dá é uma ajuda, porque a graça de Deus é uma ajuda para nós, mas a gente precisa colaborar com o nosso esforço. Então, para você, né, dentro da sua realidade, viver a santidade de vida, o que você precisa fazer? Qual que é o esforço que você precisa colaborar com Jesus? Aqui eu dei o meu exemplo aqui, né? Me expus aqui, né? Podia até dar um exemplo de agora, né? De mais recente, mas tá bom. Mas quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, era isso, sabe? Era essa dureza de coração, era essa responder mal aos outros, era não aceitar o jeito das minhas irmãs, não aceitar o jeito do meu pai e da minha mãe, é falar que eu era melhor que eles, porque eu estava na igreja, porque eu ouvia a palavra, porque eu ia na missa, porque eu era coroinha, porque eu ajudava. Mas não era isso, eu estava errado. Mas qual que era o meu esforço? Fechar minha boca quando eu queria falar, né? Ficar quieta, não agir por impulso, não me achar melhor. Quantas e quantas vezes eu me achava melhor que eles? Quantas e quantas vezes? Né? Só porque eu estava lá quase todos os dias. Então, eu precisei perceber que eu não era melhor. Na verdade, o Padre Gianpietro fala que a gente é os piores. Por isso que Deus trouxe a gente para perto dele, né? Para a gente não causar muito problema por aí. Então, a gente precisa perceber, né? Poxa, eu me dedico lá no Exuá, eu estou quase toda semana fazendo um monte de coisa para Deus. Primeira coisa, eu não sou melhor que ninguém por isso. Né? Deus sabe por que Ele me chamou, Deus sabe por que Ele me pôs mais perto dele. Mas, a partir disso, né, qual que é o meu esforço para viver essa santidade? O que Deus me mostra hoje que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, que eu preciso me converter? Claro, gente, que nós temos uma lista de coisas para se converter. Né? Todos nós, começar de mim. Mas o que é mais urgente? O que eu poderia, né, hoje, nessa reflexão, né, acertar esse alvo aqui? Né? Como que eu vou fazer para acertar esse alvo que Deus me pede? Né, a partir da reflexão que a gente vai fazer hoje, durante todo o dia, a partir, né, da minha análise pessoal também, porque o dia do projeto de vida também é um dia que a gente pode se analisar, a gente tem a possibilidade de se confessar, né, de recomeçar um mês novo. Né? É bom porque o projeto de vida é sempre no primeiro domingo do mês, então você já faz um propósito para recomeçar o mês melhor, né, com um propósito mesmo de mudança, concreto. Então, para viver a santidade, né, para colaborar com essa graça que Deus quer me dar, o que eu posso fazer esse mês? O que eu posso assumir como um propósito com Jesus? E se vocês tiverem dúvida, né, olha, eu tenho essa dificuldade, né, podem procurar a gente, né? A gente realmente também precisa conversar com alguns, né, pelos diálogos, mas traz também no seu diálogo isso. Olha, eu tenho essa dificuldade, eu preciso dessa ajuda, eu não sei como fazer, né? Eu já tentei isso, mas acho que não dá certo. O que você me aconselha? O que você acha que eu posso fazer? Né? Peça ajuda também, gente. Seja humilde, porque a gente não sabe de tudo. Né? Na verdade, eu acho que a gente não sabe de nada. Né? A gente precisa sempre recomeçar, sempre aprender. E que a gente possa também pedir a Deus que Ele não nos faça com uma cabeça fechada em relação à santidade. Né? Eu sempre gosto de falar do Carlos Acutis, porque eu tenho lido muitas coisas do Carlos Acutis, né? Da mãe dele, e é impressionante ver como, às vezes, quando a gente não conhece a pessoa, a gente cria uma imagem de que a pessoa é uma coisa que ela não é. Esses dias eu vi uma entrevista da mãe do Carlos Acutis contando que ele era um jovem engraçado, divertido, assim, né? Aí até um padre depois estava falando que ele conviveu na casa de Carlos Acutis com a família dele para escrever um livro e que ele falava que todo mundo fala que o Carlos Acutis é muito parecido com a mãe dele e que a mãe dele é aquela pessoa que gosta de contar piada,
tirar sarro do outro, fazer zoeira com o outro, né? E ela falava isso dele, assim. E eu ficava pensando, nossa, gente, olha que legal, né? Você pensar num santo jovem, né, de 15 anos, com esse perfil. Não seria comum de vocês? Não é, gente? Não é quando a gente senta ali, aí um fala uma coisa, o outro brinca com o outro. Não é? Isso é a santidade, porque o fato de ser bem-humorado, o fato de brincar com o outro, não fez o Carlos Acutis não ser de Deus. Não é? Então, é bonito pensar que o Carlos Acutis podia estar aqui entre nós, né? Podia ser um... Né, Vitor? Né? Igual nós, não era um menino, nossa... Ele era diferenciado, sim, porque ele tinha um coração muito voltado para Deus, né? Acho que até acima do normal, assim, pelas coisas que a gente lê. Era um menino apaixonado por Jesus, né? Era um menino diferente. Mas não era um menino... como a gente pode dizer? Ele não era estranho. Entendeu, gente? Não sei se vocês estão entendendo. Ele era igual vocês que são jovens, que gostam de brincar, gostam de conversar, gostam de sair com os amigos. Só que a diferença é que ele fazia tudo isso com Jesus. Né? Ele tinha como prioridade na vida dele Jesus. Ele queria colocar Jesus em tudo aquilo que ele fazia. Essa era a diferença. Mas ele não deixou de ir na escola, ele não deixou de ter amigos, ele não deixou de ter a família, ele não deixou de falar de Deus, ele não deixou de fazer coisas que os jovens faziam. Então é bonito ver esse exemplo de santidade, porque é acessível a vocês. Né? Não é uma pessoa nossa, gente, nossa, ele viveu lá no século passado, não tem nada a ver comigo. Não, ele tem tudo a ver com você, ele gostava de computador, ele gostava de internet, ele era ligado nas coisas da internet, mas ele era de Deus. Em tudo que ele fazia, ele queria ser de Deus. Ele não era chato, né? Não era uma pessoa que ninguém queria estar perto, pelo contrário. Né? As pessoas queriam estar perto dele, as pessoas gostavam da presença dele, gostavam da companhia dele. Porque além de ser de Deus, ele era um jovem normal. E aqui que está o nosso desafio. É ser esse jovem no mundo, mas sendo de Deus, buscando a Deus. Né? Então, queria falar isso também, queria falar do Carlos Acutis de novo. Então, eu queria que a gente pudesse, para a gente encerrar, né, esse primeiro momento, que a gente pudesse, dentro do nosso coração, primeiro ter essa consciência de que eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E que eu preciso constantemente lembrar que eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma criatura, né, uma criatura que Deus fez, amada por Ele, muito amada. Né? Deus me fez no amor e para o amor. Então que a gente não se esqueça disso, porque muitas vezes as situações da nossa vida, na nossa história, nos fizeram confundir as coisas, né? E duvidar desse amor, dessa presença de Deus, desse cuidado de Deus. Então, para que a gente possa, nesse dia de hoje, né, fazer uma boa reflexão, sair daqui com um bom propósito para iniciar esse mês bem, para buscar a santidade com toda a nossa força, com toda a nossa garra, que a gente possa realmente pedir que Deus reanime, reacenda no meu coração esse amor. Né? Que eu possa sair daqui muito convencido de que Deus me ama, de que Deus acredita em mim, de que Deus me fez para realmente colaborar com Ele, para estar com Ele. Amém?